Nossa, copiou 2 vezes o número. Estranho. Aí está. Boa noite. Tem gente bêbada aqui já? Peter tá falando boa noite. Eu falo assim? Boa noite. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, vamos que vamos. Eu estou... Geralmente eu já uso, né, a internet da faculdade, mas nunca assim como único recurso. Eu queimou o meu adaptador de wireless, então estou aqui com um cabo enfincado no celular, contando que ele vai sobreviver a aula toda na bateria, porque daí ou eu ponho o cabo no computador ou eu ponho o cabo na bateria, né? Então, gente, qualquer acidente aí, eu troco de computador, tá? E a gente volta pro nosso percurso aqui, é que a minha vida está dentro deste computador aqui, então eu dei um jeito de fazer tudo com ele mesmo, mas qualquer coisa, se a gente tiver que prosseguir aí, nem que seja só no Meet, no finalzinho, tá? Eu troco aí e a gente faz o encerramento que for necessário, tá bom? Muito bem. Muito bem. Pessoal, esse semestre a gente estará aqui com uma proposta bastante diferente. Eu não sei se vocês vão ter mais alguma disciplina de sistematização, assim como a minha, com o mesmo nome, mesmo tipo de nome? Tiveram alguma dessas experiências no semestre passado ou algum dia dessa semana? Já tiveram alguma prévia sobre sistematização? Teremos amanhã? Amanhã também é? Professora, eu acho que é só na sua aula. Ah, não, teve do Carlos André também. Já teve segunda. Não teve aula ainda, né? Não teve aula. Ah, tá. Tá. Mas ele já adiantou alguma coisa de como funciona, né? Mais ou menos. Lides. Hoje a gente já vai ter um gostinho maior, tá? Vamos começar a trabalhar um pouquinho com a metodologia que essa aula propõe. A gente não teve atualização de todos os vídeos, que semestralmente ela é feita, ainda não chegaram todas as atualizações. Eu imagino que ao longo do semestre elas vão chegando, mas caso elas não cheguem, eu vou fazendo as anotações de atualização aqui, que são poucas. A aula inaugural aqui, a nossa primeira aula, não tem prejuízo. A maioria das aulas não vai ter problema, é uma coisinha ou outra, mas acho que do direito penal 1 não tem acho que nada não para atualizar. Tem acho que do processo só. Vamos lá. Vamos explicar que bicho é esse, né? Vamos entrando aí no Nearpod, tá, pessoal? Os códigos estão aí, ó, o pessoal tá reproduzindo para vocês. Eu deixei até copiado aqui, mas não foi necessário. O pessoal está reproduzindo aí para os outros colegas. Vou fazer uma explicação prévia de qual é a proposta, de como funciona, de quais são as orientações institucionais, de como proceder dentro dessas aulas. Vocês sabem que eu sou meio Caxias, um pouquinho só às vezes, então eu sigo o mais à risca possível do que eu posso as determinações institucionais para o funcionamento da disciplina, não é? Porque é a proposta pedagógica, né, que a disciplina traz. Então, vamos lá. Sistematização, né? Então, vamos lá para o nosso NIR, que ele vai nos ajudar aqui só no comecinho a pontuar aqui o que a gente está falando. Então, estou nele aqui. Gente, não tem ninguém aqui comigo? Vou surtar, hein? Tem sim, professor. Estamos aqui prestando atenção. Professor, eu posso falar Oi. boa noite, posso falar boa noite, parabenizar boa a senhora noite. pelo mérito de estar aqui com a gente,
mais um semestre, seja bem-vinda, viu? Mais um. Força, fé, gente, vocês aguentam. Vamos que vamos. Você tá uai? Eu atualizei aqui para não ser injusta com ninguém. Ah, agora entrou vocês aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Não vou precisar ter um surto psicótico aqui. Bora lá. Sistematização, né? Sistematização do conhecimento. Pessoal, organização do conhecimento a partir de um determinado sistema, a partir de um determinado método, né? Qual que é a forma de sistematização aqui? A gente retoma pontos da disciplina e, a partir dessa retomada de pontos, a gente vai alternando com disciplinas próximas para que vocês tenham a condição de organizar o raciocínio e fazer comparações interdisciplinares, ok? Então, é uma disciplina na qual a gente roda os vídeos, tá? Ela trabalha com vídeos de resumos, vamos dizer assim, das disciplinas, e a gente faz comentários e pequenas atividades relacionadas a esses vídeos e traz alguns complementos ao conteúdo desses vídeos através do professor de sala de aula, tá? Então, vocês vão fazer questionamentos para mim, embora os professores, vocês vão ver os que aparecem nos vídeos, todos eles disponibilizam rede social, respondem pergunta dos alunos quando são questionados, tá? Mas em sala de aula, nós vamos estar aqui também para fazer isso, ok? E no sistema normal, né, também, como a gente sempre funcionou. Então, a gente vai ter momentos de uso dessas ferramentas diferenciadas de vídeos, momentos de bate-papo em sala de aula com pequenas atividades de Nearpod, tá bom? Então, basicamente, essa é a proposta da disciplina. Alternar as 3 disciplinas que são reunidas no grupo, que são, no nosso caso, Direito Penal 1, Direito Processual Penal 1 e Direito Administrativo Aplicado, ok? Então, é sistematização do conhecimento jurídico em Direito Penal 1, sistematização do conhecimento jurídico em Direito Processual Penal 1 e Direito Administrativo Aplicado. Os trechos alternados, né? Então, numa única aula, normalmente a gente vai abordar 2 disciplinas diferentes, em função do tempo, do aproveitamento, né? Mas, e aí, por exemplo, na outra aula, a disciplina que faltou e começa de novo da primeira e assim sucessivamente. Mas vocês já devem ter notado, e vão notar ao longo do semestre, que vocês, no ingresso ali na aula, nós temos 3 disciplinas, ok? Por que nós temos as 3 disciplinas? Porque as 3 fazem parte da nossa grade. E aí, para que fique registrado que nós estamos rodando as 3 disciplinas, né? Porque embora o tempo em sala de aula nos faça didaticamente utilizar 2 disciplinas por aula, portanto, 2 vídeos por aula, a gente precisa ter o registro de rodagem das 3 disciplinas. E o sistema não sabe que disciplina você está trabalhando em que dia. Então, ele põe as 3 disciplinas divididas por horário. Então, diariamente, né, todas as aulas, semanalmente, no nosso caso, né, nós iremos ter que mudar de balãozinho, mudar de sala 2 vezes todas as noites que nós tivermos aulas, certo? Para registrar a nossa participação nas 3 disciplinas. O APA, eu já vou vincular somente as 2 disciplinas que eu efetivamente for trabalhar no dia. Tá? Então, hoje, por exemplo, hoje não é essa a nossa situação, mas, por exemplo, hoje eu vou trabalhar direito administrativo e direito penal. Então, o APA de vocês vai estar vinculado a administrativo e a penal no dia, tá?
com a mesma sistemática que a gente faz para as outras matérias. O APA, mais voltado como uma ferramenta de apoio e para avaliação de aula, principalmente. O Nearpod como a ferramenta obrigatória de acompanhamento para apresentação de material. Ela é obrigatória na instituição, né? Sempre vão lembrar isso. E o Meet para vocês me ouvirem, me verem, né? Só que o que acontece? Como eu vou ter que trabalhar com esses vídeos eles não passam no Nearpod, eles não passam no APA, tá? Esses vídeos eu vou transmitir via Meet. Então, eu vou apresentá-los no Meet para vocês, ok? Então, durante a transmissão do vídeo, nós vamos ter, então, sair, né, da aba, vamos dizer assim, não precisa sair, deslogar, mas nós não vamos estar no APA no Nearpod, a gente vai estar no vídeo. Depois a gente volta para o Nearpod se tiver atividade lá e assim sucessivamente, tá? Mas continua sendo obrigatório a gente ter as 3 ferramentas abertas, Meet, Nearpod e APA, cada uma com a sua função, e a apresentação do vídeo, quando ela ocorrer, ela vai ocorrer dentro do Meet. Maravilha? Certo, gente? Compreendido isso? Então, nós vamos trabalhar com esse material de vídeos. Exclusivamente com vídeos, pode ser que num determinado... Essa é a proposta da disciplina, fazer aqui a sistematização do conhecimento, a rodagem de conhecimento e, por outro lado, ter a interlocução do professor que vem com uma proposta de resumão com o professor de sala de aula. Então, eu vou acrescentar alguma ideia, vou reforçar alguma ideia, vou trazer uma atividadezinha, vou tirar as dúvidas, tá? Então, o ideal para a proposta pedagógica é que nós tenhamos todas as aulas o encontro das duas formas, né, dos dois professores, do professor de sala com o professor à distância, né? É algo bastante diferente, né? Organizar o pensamento, serve como revisão, serve também como um reforço, uma espécie de reforço para as missões aí que vocês vão encontrar no futuro, né? Para que vocês também consigam trabalhar melhor com as práticas, para a OAB, para as práticas da própria faculdade, né? Para retomar pontos que vão sendo utilizados, por exemplo, nas disciplinas finais, né, que abordam as matérias, que nem, por exemplo, no semestre passado a gente trabalhou clínica, né? Tem outras matérias que vocês ainda vão encontrar até o final do curso que tem essa característica, né, de puxar alguns pontos de trás e juntar isso com matéria nova. Então, também tem a ideia de tentar auxiliá-los nisso, né? Tem várias propostas aí. Então, vocês vão ver que o perfil do professor que vem à distância, ele é bem diferente do perfil do professor que vem em sala de aula. São a combinação de metodologias, né, que vai proporcionar atingir a esses objetivos diferenciados. Tá bom? Então, essa é a ideia. Professora, só perguntar uma dúvida. Eu tenho a sistematização do conhecimento jurídico em direito penal 1, no caso da senhora, a matéria da senhora, a sistematização do conhecimento jurídico do direito processual penal 1, no direito administrativo aplicado 1... É uma matéria só. Ele é uma matéria, mas dentro desse conjunto, porque fala direito administrativo, né? Mas no caso, como eu estou falando de direito penal, de direito processual penal, é vinculado a esses dois itens. O bloco é com essas 3 matérias, isso. Então tá, o bloco. Aí, constitucional, por exemplo, ele forma um bloco com um processo do trabalho e direito do trabalho. Daí eu acho que deixa eu tentar lembrar, é civil, processo civil... E não lembro o que é com civil, processo civil. Não lembro com quem que vai tributário e com quem que vai previdenciário. Legal, é que a linha de raciocínio continua na... São blocos de 3 disciplinas sempre, então você tem os 3 balõezinhos ali, então você vê que no ingresso lá você tinha as 3, né? Então, as 3 integram uma única disciplina, tá? Que é essa proposta de rodagem. Então, vocês vão ter
um pouco de penal, daí um pouco de processo penal, daí um pouco de administrativo, aí volta para penal, aí volta para processo, aí volta para administrativo, e vocês vão perceber ao longo do percurso o quanto uma disciplina ajuda na outra. Isso é bem bacana. Tá bom? Essa é a ideia aí de trabalhar temas diferentes aí de uma forma quase concomitante. Certo? Uma das propostas, né? Muito bem. Então, para a gente fazer um esquenta aqui, vamos fazer a atividade do NIR. Essa primeira não tem certo e errado, tá, gente? Isso daí é para eu fazer uma estatística aqui com vocês dos pontos de principal dificuldade. Peço para que escolham um ponto, no máximo 2, tá? Vocês vão conseguir clicar em todos, se vocês quiserem. Mas não é legal clicar em tudo, né? Vai dar uma impressão, assim, de que vocês não têm nenhum conhecimento de direito penal. Não é essa a proposta. Façam aí a atividadezinha. Isso de bloco é novo na FAC? Então, esses blocos, essa proposta dessa disciplina de sistematização, que é uma disciplina dos 2 últimos anos aí da faculdade, né? Basicamente, ela pega mais ou menos aí esse final de curso, do meio do curso para frente, né? 2 anos e meio, né? Tem metade do curso. E foi implantado um pouquinho antes da gente entrar na pandemia. Foi no semestre que começou a pandemia, curiosamente. A gente começou com essas aulas em sala de aula, e aí entrou a pandemia, e aí foi pro tele, né? Pro distância. Isso, perfeito. Entendi que teremos uma aula gravada com o professor e na mesma aula a discussão com o. Quem é Ferreira Teixeira? Não está aparecendo o nome. Ah, Vitor, é que o nome é tão grande que tem 2 linhas, não está aparecendo. Só apareceu o Ferreira Teixeira. Falei, fiquei confusa agora, fiquei confusa. É Victor, é Victor. É Victor A e Victor B. Deixa eu ver aqui a atividadezinha. E aí foi. Eita, que eu tô no... Não tô vendo vocês fazendo, porque eu tava no modo student. Sabe Deus por quê? Agora tem isso também aqui. Botão novo do Nearpod. Professora, eu não estou conseguindo entrar no Nearpod, professora. Não está conseguindo? Lá pela central do aluno, não é? Direto, o meu está pedindo o código. Põe o código? Ah, tá. Entrou. Ele está pedindo, você põe, ué. Não custa nada. Professora, sabe que eu perdi o costume? Vamos ver a nossa estatística. Nossa! Prescrição de lavada, hein? Que delícia! Isso que significa que quando a gente chegar em prescrição... Ah, não foi de lavada, não. Teoria da pena também tem. Não, a disputa tá forte aqui.
com teoria da pena. Mas ainda acho que tem mais prescrição. Tem um pouquinho de lei no tempo. Conceito de crime quase todo mundo sabe. Olha que beleza. Isso é importante para a gente... Opa, tem gente mudando de opinião aqui. Ah, não, tá acrescentando, tá pondo mais de um item. É. Prescrição e teoria da pena, principalmente. Mesmo com as duplicidades aí, as outras não chegam nem perto. Beleza. Isso é para nossa preparação, né? Yes. Agora estamos aqui com um quadro colaborativo. Vamos ver quem que se lembra. Agora aqui a gente já está começando a aquecer o tico-teco, vai? E só uma estatística para mim, só para o meu conhecimento, só para ver em que pé nós estamos. E aqui é já para começar a fazer um pequeno aquecimento. Vamos lá. Ninguém vai arriscar? Pode dividir a resposta. Um por vez, assim, só para... Para a gente conseguir ler tantas respostas que estão entrando. Fecha. Professor, até agora foram duas, né? Isso, fica como um post-itzinho. Tá, já mandei. Pendente de aprovação a resposta? Meu Deus do céu, eu já aprovei. Peraí. Por isso que não está aparecendo para mim. Peraí. Aqui está dizendo que não tem nenhum post pendente. Não consegui. Eu vou sair e voltar para a página. Peraí. Vamos ver se ele ativa o bagaço aqui. Aí. Aí, atualizou. Agora sim, vocês estão vendo? Dos amiguinhos? Tive que sair da página e voltar. Deu um pauzinho aqui. Vamos ler, vamos ler. Reclusão, detenção e multa. Privativa de liberdade, restritiva de multa. Privativa restritiva de direitos. Muito bem. E multa. Cuidado, ó, vamos cuidar aqui da nomenclatura. Reclusão e detenção são previstas como penas combinadas? Elas estão na previsão do Código, mas elas não são penas em si mesmas, elas são espécies da pena privativa de liberdade. Então, quando a gente pergunta qual é a pena é privativa de liberdade do tipo reclusão, do tipo detenção, do tipo prisão simples, lá na Lei de Contravenções Penais, né?
A gente precisa, poderia, por exemplo, fazer uma resposta aqui, dizendo assim, no Código Penal, cominada, só tem privativa de liberdade e multa. Fora do Código Penal, também pode ter a restritiva de direitos, tá? Então, cuidado, 2 cuidados com nomenclatura. E segundo, o que é a cominada, né? E aonde ela vem cominada, onde ela vem prevista, tá bom? Dentro do de uma maneira até um pouco chata, né? De tanto que eu repito esse tipo de coisa, então eu imaginei que alguém fosse fazer essa divisão, dentro do Código Penal, fora do Código Penal. E cominada é só aquela que é prevista pela lei como uma sanção, como uma sanção prévia, né? Em abstrato, como um preceito secundário, certo? Compreendido isso? Está entrando ainda alguns aqui. Mas então, lembrando, sanção penal, medida de segurança, pena, né? Veja que eu já tinha uma imaginação aqui sobre teoria da pena. E dentro das penas, nós temos as privativas de liberdade, a multa e as restritivas de direito. Como a pergunta sobre cominadas dentro do Código Penal, somente privativas de liberdade e multa, né? Que cominada é aquela em abstrato para os crimes em espécie, né? Para as infrações em espécie. E fora do Código Penal, a gente também vai ter a restritiva de direitos, ok? Prisão simples, reclusão e detenção, portanto, subdivisões da privativa de liberdade. Maravilha? De boinha, povo? De boa. Só para fazer aí o remember? Muito bem. Então, pessoal, só para fazer uma graça por enquanto, vamos ter uma amostra de como são os vídeos. Outra coisa, rodam os professores também que dão aula nas 3 disciplinas, tá? E outros professores no outro bloco vão rodar lá também, tá? Então, vocês vão ter contato com jeitos de falar, de montar aula, totalmente diferentes. Isso também é uma experiência bastante interessante. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui o vídeo de apresentação, né? O vídeo de abertura. Esses vídeos do início, eles são um pouquinho mais longos. Depois a gente consegue dar uma cortada neles e também eles vão ficando um pouquinho mais curtos com o tempo, tá? Mas os primeiros, eles ainda dão um ritmo um pouquinho mais tranquilo, os vídeos são um pouquinho mais longos. Muito que bem? Então, vamos lá. Eu preciso fazer algumas configurações de áudio aqui, para conseguir rodar o vídeo para vocês. E também para deixar no modo expandido, para que vocês tenham a melhor visualização possível. Então, eu não vou ver chat, enquanto nem vou ver vocês, né, enquanto o vídeo está rodando. Talvez vocês consigam até, eventualmente, me ver se eu deixar a câmera aberta e tal, mas eu não vejo nada aqui. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Vão anotando questões, ou vão já colocando no chat, depois a gente vai voltando e vai lendo as eventuais perguntas que vocês tenham, tá bom? Para não haver aí um prejuízo no andamento do vídeo, eu acabo preferindo passar ele de uma vez só. O de hoje vamos passar ele totalmente aí na íntegra, né? Alguns na íntegra, outros não, mas vamos trabalhar com ele aí. E aí, também é o primeiro de vocês, né? A gente fez essa explicação prévia. Hoje vai ser um só. Depois a gente vai colocando aí os 2 por aula, a partir da aula que vem. Então, vão guardando aí as perguntas e depois, havendo dúvidas, a gente faz aí os esclarecimentos. Uma outra situação já é diferente. Caso vocês precisem me avisar que o vídeo parou, que o som não está saindo, que tremeu, que está acontecendo qualquer coisa, que está cortando, aí vocês abrem o microfone e me chamam que eu estou aqui, tá bom? Maravilha?
Então, vamos lá. Eu vou, para fazer essa configuração de som para vocês escutarem corretamente, eu vou ficar sem áudio também, tá? Então, para responder vocês, pode ser que eu demore um pouquinho, caso dê algum problema, eu tenha que responder, eu preciso refazer aqui a conexão, a configuração. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Fernando Tadeu Marques. Vou acompanhar vocês neste encontro com direito penal. Uma matéria muito importante aí, tanto para o acadêmico quanto nos concursos. Uma matéria muito interessante, muito importante, né, dentro desse estudo científico e prático. E hoje a gente veio falar aqui um pouco desse nosso encontro de princípios. Um ponto muito importante, os princípios, pessoal. Princípios de direito penal. Quando a gente fala dessa questão, a gente vai mergulhar dentro do direito penal, iniciando ali os primeiros passos que darão o suporte necessário para entendermos uma série de outros institutos dentro desse nosso ramo do direito, ok? Vamos juntos, analisando um a um. Você vai aí, tendo em tempo, a possibilidade de fazer as suas anotações, e a gente vai conversando. Se, de repente, pintar alguma dúvida no que diz respeito à matéria, você pode me escrever aí pela rede social Fernando Tadeu Marques, lá no Instagram, tá bom? Vamos lá? Pessoal, nós estamos a 1h09, vamos juntos aqui. Anota aí a rede social, o canal de comunicação para o você precisa fazer. Vamos essa parte principiológica. E para a gente falar de princípio, não tem como não falar do mais importante, né? O princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Professor, mas não seria o princípio mais importante para o direito penal o princípio de humana? Quando a gente fala de princípio e falar de princípio mais importante, alguns vão perguntar, mas não é o princípio da dignidade humana? O princípio da dignidade humana, que para alguns não é princípio, é um fundamento do Estado democrático de direito, pessoal, lá no início da nossa Constituição Federal, assim é destacado, ele está além de um princípio, é como se ele fosse um super princípio. Não é? Então, ele é um fundamento do Estado democrático de direito. Então, para o direito penal, nós teríamos, então, como fundamento, não é, ou o mais importante dos princípios,
o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que encontra assento constitucional no próprio Código Penal, em seu artigo 1º, e também o artigo que encontra esse assento na Constituição Federal, esse assento no artigo 5º, inciso 39. Então, o assento legal no nosso corpo da lei, no Código Penal, e o assento constitucional lá na nossa Constituição Federal. E é dele que a gente vai partir, é dele que a gente vai falar um pouco. Vamos lá comigo. Pessoal, aqui fica aí já a propensa para algumas anotações. Quando a gente fala do princípio da legalidade, a gente já deixa o destaque do assento constitucional lá no artigo 5º, inciso 39, e também estampado, amparado lá no nosso código no que diz respeito ao princípio da legalidade. O que dizem essas redações? Não há crime sem lei, não há crime sem lei anterior que o defina, e não haverá pena sem a prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Aqui tem a base, a estrutura do princípio da legalidade encontrado nesses dois artigos. Você tem que lembrar que não haverá crime se ele não for criado por meio de lei. Por meio de lei, pessoal, aqui, a chamada lei ordinária tem que passar pela criação, por um processo bicameral. Esse processo legislativo que se inicia ou no Senado Federal, ou no Congresso Nacional. Então, feito, não é, esse processo onde uma Câmara é revisora da outra, o Senado ou a Câmara dos Deputados serão um revisor do outro, e depois isso vai para a sanção ou veto do presidente. Ele tem que passar por esse processo formal, tá? Ele tem que passar por esse processo formal. Bom, quando a gente fala desse princípio, então, a gente tem que ter aqui um destaque. Não haverá crime se não for por criação, se não for por meio de lei ordinária. Pessoal, presta atenção aqui, meu amigo. Dá uma olhadinha aqui. Daqui a gente já pode tirar, então, algumas conclusões. Primeira, esse princípio da legalidade pode funcionar como um freio ao poder estatal. Um freio ao poder estatal. Ele também pode ter esse viés de ser uma garantia individual do cidadão. Ao mesmo tempo que funcionará como um freio ao poder do Estado, o Estado não pode tudo, ao mesmo tempo ele funcionará como uma garantia individual do cidadão, previsto no artigo 5º, né, que traz ali as questões ligadas às garantias, esses interesses fundamentais mais caros à sociedade. Então, aqui o nosso primeiro ponto. Mas a gente vai aprofundar. Estiver pensando aí, né, eu já tinha deixado projetado aqui para vocês, professor, mas esse princípio da legalidade, ele se divide. Sim, essa primeira parte que nós falamos, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, daqui a gente já pode tirar algumas conclusões. Quais, professor? Esse princípio se divide em o que alguns autores chamam de princípios também, mas para outros seriam subprincípios, tá? Subprincípios. Por quê, professor? Um é o chamado princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Então, presta atenção, pessoal. Princípio da reserva legal estará reservado à legislação, estará reservado ao poder legislativo criar normas que repercutam no campo penal, sobretudo para a criação de crimes, do que a gente chama de uma nova, não é? Uma nova possibilidade de um tipo incriminador. Existe uma exceção, quando a gente fala do princípio da legalidade e da reserva legal, que foi trazida
por um julgado do nosso Supremo Tribunal Federal, o STF. Sim, o STF. Ele excepcionou, tá, em um voto que, salvo engano, teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence. Esse voto, pessoal, no STF, fez, né, entender aí que seria possível, por meio de medidas provisórias, o presidente, então, legislar, tá, sobre matéria, então, relativa ao direito penal, pessoal. Porém, anota isso, desde que tratem de normas penais benéficas. Normas penais benéficas, tá? Então, normas que beneficiam, normas que trazem, então, essa possibilidade de benefício. Então, uma norma que eventualmente venha ali a reduzir pena, de alguma forma beneficiar o réu. Nesse sentido, seria possível. Esse foi entendimento em um voto do STF, que teve como relator, como eu disse, o ministro, à época, Sepúlveda Pertence. Tudo bem, pessoal? Vamos juntos? Bom, ele ainda trata, nessa primeira parte, da questão da anterioridade, o princípio ou o subprincípio da anterioridade. Então, ele fala que a lei tem que ser anterior. Ora, pessoal, a lei tem que ser anterior ao fato. Ela não pode ser criada e atingir fatos pretéritos. Nós falaremos disso em um determinado ponto ainda, falando das questões principiológicas, que existe exceção se fosse para beneficiar. Se fosse para benefício, ok. Mas para trazer um malefício, para ser algo prejudicial, não. A validade dela é dali, do momento da sua criação após o período de vacácio, se assim houver, para frente, e não retornando. Então, eu não posso criar um crime e atingir fatos pretéritos, fatos passados. Tranquilo? Dúvidas até aí? Esse é um ponto importante. Existe uma outra parte. Então, não há crime sem lei anterior. Não há crime sem lei anterior que o defina. E ele traz uma outra parte. Não haverá pena sem a prévia cominação legal. Professor, mas não é possível, professor, que alguém crie um crime e ele não paga a pena. Não precisaria o princípio da legalidade dizer isso? Precisa. Anota aí, anota a lei. Quando a gente fala desse trecho, é importante 778977 de 95, salvo engano. Nessa lei, vocês vão encontrar o artigo 35. Certo, professor. O que diz o artigo 35 dessa lei? O artigo 35 dessa lei vai versar, pessoal, sobre o crime de interceptação, receptação de sinal, atenção, tá? De TV a cabo. Então, aquele gato-net, não é? Aquela extensão, porque você já sabe que subtrair, pessoal, a energia elétrica de um poste, de um vizinho da rede elétrica, sem que você tenha autorização para tanto, é crime de furto de energia. Lá nos termos do artigo 155, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Furto de energia, onde a energia é equiparada à coisa alheia móvel. Agora, lá não diz nada sobre essa hipótese, de sinal TV a cabo. Mas, professor, existe uma legislação, exato. O artigo 35 dessa lei diz exatamente o que eu falei para vocês. Porém, muita atenção com isso, porém, esse mesmo artigo, pasme, pessoal, esse mesmo artigo 35 não trouxe pena. Não tem pena. O legislador criou um tipo penal, mas não trouxe pena. Isso fere o princípio da legalidade, motivo pelo qual o STF já formou o posicionamento a dizer que isso seria um fato atípico, porque existe a legislação, mas ela fere o princípio
da legalidade. Ok? Tranquilo? Vamos lá, para a gente fechar aí esses nossos breves apontamentos. Então, ninguém poderá ser punido se não existir uma lei que considere o fato praticado como crime à época, no tempo do crime, tá? Essa lei, ainda, não é, sob a égide do princípio da legalidade, essa lei, ela tem que ser escrita, não pode operar por analogia, tem que ser prévia antes do fato, não pode ser por meio de costume, tem que ser escrita, e a regra tem que ser clara, não é? Atendendo aí ao que a gente ainda vai tratar um pouco sobre a ideia do princípio da taxatividade. Mas a gente tem muita coisa para falar e vamos juntos lá, pessoal. Bora lá para falar de mais um princípio? Fica aqui o princípio da legalidade, anota aí o princípio mais importante para o direito penal, tá bom? Garantia individual do cidadão, freio ao poder do Estado. Vamos lá, pessoal, vem junto comigo, falando aí desse ponto, né, do princípio ainda da legalidade. Não basta que exista a legalidade formal, eu preciso que exista a legalidade formal e legalidade material. Então, anota aí. Professor, o que é essa legalidade? O que consubstancia essa legalidade formal? Significa, pessoal, obediência às formas, procedimentos estabelecidos pela nossa Constituição Federal para que um determinado diploma legal possa fazer parte desse ordenamento. Como eu falei para vocês, aí logo no início ali eu falei da questão da forma. Existe um formato, existe um trâmite para que uma lei passe a ter validade e possa existir. Então, bastante atenção com isso. Mas não basta a legalidade formal, que ela tenha atendido os requisitos para que uma lei possa existir formalmente. Tem que se falar da questão da legalidade material. O conteúdo que a lei cria não pode afrontar valores constitucionais. Então, de nada adianta você dizer que aquele dispositivo foi criado formalmente falando, atendendo todos os ditames e requisitos legais, quando não atendeu um dos principais, que são os formais. Ou melhor, os materiais. Olha lá, tá? Deixa anotado aí, marca lá. Legalidade material significa a adequação desse novo diploma aos preceitos constitucionais, pessoal, tá? Aos preceitos constitucionais. Então, tem que estar ali em consonância com a nossa Constituição. Aí sim, se você tiver a nota, tá? Isso aqui é importante, não só para as avaliações, isso é importante para entender algumas coisas. Eu preciso que exista legalidade formal e legalidade material. Quando as duas existirem, anota esse termo, muito cobrado em concursos, exames em geral, legalidade absoluta. Então, se alguém lhe pergunta, né, vamos supor, você concluiu aqui a sua passagem pelos bancos acadêmicos, passa no exame de ordem e vai para um concurso público. E lá na banca, o examinador pergunta para você, o que significa legalidade absoluta? Você sabia disso, pessoal? O que significa legalidade absoluta? Examinador, legalidade absoluta é a junção da chamada legalidade, e, tá? Legalidade sob dois prismas, legalidade formal e legalidade material. Então, muita atenção com isso aqui. Redobra a sua atenção quando falar desse ponto no que diz respeito ao princípio da legalidade, ok? Vamos avançando lá. Vem comigo, pessoal. Vamos embora. Bom, o que eu preciso que vocês tenham em mente, né, sobre o princípio da legalidade, são esses pontos, os principais apontamentos, tá? Bom, nós temos aí o princípio da aplicação da lei mais favorável, né? Enfrentaremos ele num aprofundamento em um outro momento, mas aqui vale a gente destacar aqui dois pontos. O artigo 5º, tá? O artigo 5º em seu inciso 40, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Está lá no 40. A lei penal
não retroagirá, salvo para benefício do réu. Não retroage se não for para beneficiar, salvo. Bom, a Constituição Federal fez um apontamento importante e que foi também contemplado pelo nosso Código Penal. Dá uma olhadinha, se você estiver com o código, abre no seu código. Eu vou deixar aqui uma dica que eu sempre vou repetir, você vai ouvir isso muitas vezes. É importante você consultar a legislação física. É interessante você ter ela no celular. Eu uso muito ela no celular também. Isso ajuda bastante a gente, tá? Então, você vai estar lá com ela no celular, mas é importante, se você for prestar um exame de ordem, você vai ter a necessidade, numa segunda fase, de conhecer a legislação com profundidade, sabe onde está o quê? Isso facilita bastante a sua vida. Outra questão é se você vai para um concurso público. Em determinadas fases, você pode consultar a legislação física. Então, é importante que você, nesse contexto, tenha aí, não é, a sua mão, ou diariamente, pelo menos, esse contato com a legislação. Isso é importante. Bom, pessoal, abram aí no artigo 2º, aqueles que não tiverem, eventualmente, nesse momento com o código, eu vou projetar aqui para vocês, a gente vai trabalhar ele junto. O artigo 2º diz lá, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. Em virtude dela, também cessa a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Esse é um ponto importante, ele fala da abolitio criminis, ponto que estudaremos em um outro momento. O que nos remete e faz a conexão com o artigo 5º, pessoal, está aqui. É o que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei posterior, pessoal, a lei posterior, se ela não favorecer, ela não retroage. A lei posterior é dali para frente. Em regra, bom, professor, se prejudica, não preciso nem dizer, né, pessoal? Se prejudica, não preciso nem dizer. Agora, se ela beneficia, ela pode sim retroagir, ela pode voltar para atingir esses fatos pretéritos. Estudaremos isso com uma profundidade maior à frente com outro ponto, tá bom, pessoal? Vamos lá falar um pouquinho ainda dessa questão dos princípios, vale a pena você debruçar aí um pouco, né, do seu tempo sobre eles, porque conhecendo os princípios você resolve uma série de questões, uma série de possibilidades. Bora lá. Bom, falamos aí então do princípio da lei mais favorável, chamamos atenção. Não custa lembrar do princípio da taxatividade, que para muitos, meu amigo, minha amiga, você aí de casa, para muitos, o princípio da taxatividade, que também não é oriundo do princípio da legalidade, princípio que decorre do princípio da legalidade. Pessoal, o que ele exige? Né? Que a lei seja certa, que a lei seja acessível a todos, de forma que o legislador, quando vai redigir, escrever uma norma, precisa ser preciso, taxativo, tá? Nesse caso, o que é penalmente admitido. O que eu preciso que vocês guardem? Eu deixei aqui embaixo. Não deve ser evitado os tipos penais abertos. Devem ser evitados os tipos penais abertos. Por que, professor, devem ser evitados os tipos penais abertos? Porque eles ferem o princípio da taxatividade. Eles ferem o princípio da taxatividade. Então, a princípio, o ideal é que os tipos sejam fechados, tipos penais fechados. Quando um tipo penal é aberto, boa parte da doutrina diz esse tipo fere o princípio da taxatividade, dessa lei certa, escrita, acessível, ele fere isso. Um exemplo, professor, por favor. Ou quando a gente trata, por exemplo, né, o delito, se você olhar lá o artigo 121 do Código Penal, abram no 121,
121 do Código Penal. Se você abrir no 121, você vai chegar no parágrafo 2º, inciso 3. É o exemplo que eu vou utilizar. Tem várias outras hipóteses, mas essa, sobretudo, pessoal, é importante porque é um grande exemplo. Lembre disso. O termo ou de outra forma, ou por outro meio, ele abre o tipo penal. Então, se você olhar lá no inciso 3, ele fala dos meios em que, se utilizados, qualificam o crime. Se alguém mata o outro efetuando um disparo de arma de fogo, não vai ser considerado homicídio qualificado por conta do meio. Vai ser considerado um homicídio simples. Agora, se uma outra pessoa mata alguém empregando fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura, e se parasse aqui, esse tipo penal seria fechado, mas ele não para. Ele vai além. Tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então, veja, se parasse ali, o tipo era fechado, não admitindo interpretação analógica. Agora, ele não, né? Ou de outro meio, ou de outra forma, como veremos ali em outros incisos, essa hipótese ele abre o tipo penal. E para boa parte da doutrina, essa abertura do tipo penal não é salutar, uma vez que, atenção, isso abriria para a chamada interpretação extensiva, analógica, e nela é que inferiria o princípio da taxatividade, ok? Outro exemplo que demonstra a taxatividade é o artigo 235, quando você fala de casamento. Casamento mais casamento é bigamia. Casamento mais união estável não é bigamia, tá? Porque ele não é a mesma coisa. Então, o tipo penal é fechado, não admitindo interpretação analógica, tá bom? Vamos lá. Pessoal, dando um passo à frente, vamos juntos, deixando aí a taxatividade para trás, e vamos falar um pouquinho do princípio da ofensividade. Mas quando fala do princípio da ofensividade, anota um outro nome, né? Princípio da ofensividade, ou princípio do fato, ou princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Pessoal, esse princípio diz, né, traz como a sua ideia, não há crime quando a conduta não tiver oferecido ao menos um perigo concreto. Ao menos um perigo concreto, efetivo, comprovado contra aquele determinado bem jurídico. Contra um determinado bem jurídico. O que se exige, então, olhando o princípio da ofensividade, é que, de fato, se não ocorreu a afronta, a ofensa, é que pelo menos ela tenha sido possível, ou quase tenha acontecido, para que possamos falar, pelo menos, ou entrar, pelo menos, no campo da tentativa, para que possa entrar no campo da tentativa, ok? Mais um princípio, então, deixamos para trás aí, vamos falar um pouquinho do princípio da alteridade, do altero, também conhecido como princípio da transcendentalidade. Princípio da transcendentalidade, uma expressão sinônima, tá? Pessoal, para esse princípio, não devem ser criminalizadas atitudes meramente internas. Meramente internas, anota aí, de quem? Do agente. Meramente internas deste agente, tá? Essas condutas que foram incapazes de atingir um direito de outro. Daí vem a ideia do termo altero, falando, nesse caso, a lesividade, pessoal, para legitimizar, né? Trazer essa legitimização à intervenção penal. Aqui eu tenho um exemplo importante, deixei ali embaixo para vocês, tá? A questão do consumo de drogas, tá? A ideia da autolesão, o altero, o princípio da alteridade traz essa questão, traz esse questionamento. E eles usam isso, quem defende essa possibilidade das drogas, dizem o seguinte, olha,
quem consome droga não está atingindo o bem jurídico de ninguém, somente o seu, somente a sua saúde é que está sendo comprometida. Como em vários outros tipos de utilização de substâncias, que podem ou não serem permitidas, como é o uso do álcool. Então, quem diz, quem defende, traz esse princípio da alteridade. O mesmo ocorre quando alguém se autolesiona. Não haveria razão de se punir essa pessoa uma vez que, cuidado, né, ela não atinge bens jurídicos de terceiros, senão somente o seu. Daí vem a ideia do altero. Tudo bem? Vamos juntos, pessoal. Temos mais um pouco para falar. Da defesa de quem atua, né, sob a égide da descriminalização, utiliza bastante dessa questão quando fala do consumo pessoal, que hoje é crime, né? Que hoje é crime. Lá no artigo, só para lembrar, 28 da nossa lei 11.343 de 2006, certo? Lá de 2006. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, então. Princípio da adequação social. Esse princípio da adequação social é também bastante importante. Ele é muito importante, pessoal, não só para o seu dia a dia, não só para os estudos no banco acadêmico, mas também para questões que você pode ver ou desenvolver no campo prático, quando estiver atuando, e também em concursos e exames de ordem, por exemplo. Nesse caso, quando a gente fala desse princípio da adequação social, a gente tem que lembrar que ele está intimamente ligado com as questões relacionadas à tipicidade, tá? De forma que, se aplicada a adequação social, assim como a lesividade, assim como o altero, você pode tornar o fato atípico. Princípio da alteridade, da lesividade, princípio da adequação social, que a gente está desenvolvendo aqui agora, tá? E esse princípio da adequação social, professor, vou trazer aqui alguns posicionamentos que já foram redigidos, não é? Trazidos aí pelos nossos tribunais superiores, importantíssimos, pessoal. Não só por meio de súmulas, mas também por meio das chamadas, dos entendimentos firmados por informativos. Então, o que é esse princípio da adequação social? Quando uma conduta, né, quando tipificada em lei como crime uma determinada conduta, e ela não afrontar o sentimento de justiça social, isso então não deveria ser considerado como crime. São os defensores desse princípio, dessa teoria da chamada adequação social, tá? Isso, obviamente, como deixei descrito para que você pudesse anotar, até porque se eu fosse escrever, a minha letra é muito feia. Então, vou aproveitar e deixo aqui para você, para facilitar a tua anotação. Então, no sentido material. Professor, então, né, isso a gente até deixei aqui como exemplo, tá? O que ocorreu com o crime do adultério, tá? Revogado posteriormente. Então, o princípio da adequação social traria a ideia de que se o corpo social não tem aquilo como mais um valor primordial, um valor possível de ser defendido, importante a ponto de ser defendido pela nossa legislação, então ele não deveria mais ser considerado como típico. Então, acontece isso com o adultério. O adultério depois é revogado, né? Passa a aceitação pelo corpo social de que duas pessoas poderiam manter relações, né? Ainda que casadas, então, com outras. Então, falou, olha, não, isso aqui não deve ser cuidado pelo direito penal. Pode ser cuidado, em última instância, por outros ramos do direito civil, por exemplo, mas não pelo direito penal. Mais importante destacar aqui, o que é importante a gente destacar aqui, pessoal, sabe o que é? O posicionamento dos tribunais superiores por súmulas ou por informativos, tanto do STJ quanto do STF, de algumas situações em que pode parecer para você que seja possível aplicar a adequação, mas os tribunais superiores já disse, nessas hipóteses, não. Anota. Bora lá.
Anota aí. Então, eu peço uma atenção especial. Não inclui, conforme o entendimento do STF, contravenção do jogo do bicho, o crime de casa de prostituição. Estão lá nos escritos no informativo do STF 615. Ele ainda traz aí, pessoal, mais uma outra oportunidade, um outro Tribunal Superior, que é o STJ, que diz lá sobre a falsificação de CDs e DVDs. Informativo do STF 583 e súmula 502 do STJ. Então, muito embora o corpo social possa achar normal a prática do jogo do bicho, não terá relevância para você afastar isso contra o direito penal. Deu para entender até aqui? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Vamos avançar um pouquinho aqui. Não vai ser também possível falar nessa hipótese se você tiver ali a pessoa praticando a falsificação de DVDs, CDs, mídias em geral. Não pode ser considerado. Muito embora, para o corpo social, pode ser que aquilo seja uma conduta absolutamente aceitável. Mas o STF e o STJ já afirmaram posicionamento em sentido contrário. Tá bom? Vamos lá. Bom, falamos aí da adequação social. Vamos falar aqui do princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima, ou chamado também intervenção mínima, ou direito penal mínimo. Princípio da fragmentariedade. Pessoal, aqui há um movimento, né, no campo do direito penal, quando falamos do direito penal mínimo, que se opõe a ele. A gente chama isso de direito penal máximo, direito penal de emergência, direito penal do inimigo. Ok, professor, legal. Mas eu preciso entender isso. Então, anota essa frase para ir formando a base aí. Né? Se você puder, vai anotando aí. Existe, então, por força de identidades ideológicas modernas, né, um movimento de lei e ordem e um movimento abolicionista. Então, são os antagônicos, né? Eles são antagônicos aí, se opõem. Esse direito penal diz, né, que o princípio, né, da intervenção, é daí que surge o princípio da intervenção mínima, que prega não se justificar a intervenção em penal do direito penal quando o ilícito possa ser eficazmente combatido por outros ramos, como o direito civil, o direito administrativo, o direito trabalhista e outros, tá? E outros. Ele traz a ideia do direito penal ser a última ratio. Eu não posso utilizar do direito penal a torta e direita. Ele só deveria atuar quando todos os ramos do direito não prosperaram, não conseguiram ser eficazes. Então, isso é demasiadamente importante. Não se esqueça disso aqui, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho, vamos dar continuidade aqui nos nossos trabalhos e a gente vai falar um pouquinho ainda. Agora, a gente trata aí um pouquinho dessas questões principiológicas, dessas questões que geram os princípios, tá? Vamos lá, deixamos aí a última ratio, a última barreira. Como disse a vocês, existe um paralelo, né? Que é esse direito penal máximo, direito penal de emergência. E o nosso momento atual no país traz muito dessa discussão, que pode refletir nas avaliações, ainda nos bancos acadêmicos, pode refletir nos exames externos, quando a gente fala de exame de ordem ou concursos públicos. O de emergência, ele visa combater a impunidade abolicionista, dizendo que não tem que passar a mão, não é? Tem que sim punir com severidade. Pessoal, a ideia é que esse princípio seria, essa criação seria, ou traria uma forma de defesa social,
tá? Então, ele tem que atuar para esses, por exemplo, né, para que essa criminalidade não fosse aumentada, eu teria que o direito penal atuar mesmo nas questões mínimas. Direito penal máximo traz aí também, vocês já devem ter ouvido, lendo aí ou estudando a teoria das janelas quebradas. A ideia do direito penal máximo é: eu vou aplicar o direito penal mesmo que aquilo não represente uma grande afronta a um bem jurídico ou à sociedade, porque aquilo pode fazer com que a pessoa evolua acreditando na impunidade. Então, se alguém joga uma pedra em uma janela e essa janela quebra, no dia seguinte você passa e vê a janela quebrada. Parece que isso legitima outros a fazê-lo. Não há uma punição, não há recuperação, não há o ressarcimento. Então, esse direito penal de emergência, esse direito penal máximo, vai de encontro com essas ideias, tá bom? Vamos lá, falar ainda um pouquinho de princípio. Nós estamos tratando aqui agora do chamado princípio da insignificância. Talvez um dos princípios na atualidade mais importantes aí, chamado princípio da insignificância, ligado também aos chamados crimes de bagatela. Crimes de bagatela. O que seria, não é, essa insignificância? A gente tem um parâmetro para falar. O princípio da insignificância atua também na tipicidade. Ele traz ali para a gente, então, esse sistema dizendo: olha, peraí, quando falamos da intervenção estatal, eu preciso verificar se o bem jurídico foi atingido de forma tal que justifique a intervenção, que justifique a atuação do poder estatal. Então, quando eu falo desse princípio da insignificância, pessoal, eu preciso lembrar que a lesão jurídica é de pequena relevância, pequena monta, o que fará com que se reconheça a chamada atipicidade do fato, tá? Em hipóteses de perturbações jurídicas mais leves. Então, o nosso legislador, o nosso poder judiciário, influenciado pela doutrina alemã, sobretudo do professor Klaus Roxin, professor que tive a honra, a satisfação de ser aluno lá na Alemanha, em uma universidade que fica a um determinado período de Frankfurt, Universidade de Göttingen. Tive uma aula com ele, ele falou desse princípio. Pessoal, quando a gente fala do princípio da insignificância, é pensar na chamada tipicidade. Tipicidade que pode ser considerada formal ou tipicidade que pode ser considerada material. Quando a gente fala da chamada tipicidade material, então não basta para ter tipicidade que se encaixe, que se amolde no tipo penal. Então pense em um crime de furto. Alguém que pratica a subtração da coisa alheia móvel. Alguém que pratica, então, a subtração da coisa alheia móvel. Professor, subtraíram uma caneta que vale 2, 3 ou 4 reais. Formalmente falando, existe tipicidade. Existe tipicidade. Porém, quando a gente entra nesse espectro, né, da tipicidade, eu preciso observar a chamada tipicidade material. Eu preciso que aquele bem jurídico tenha sido afrontado. De fato, sim, de fato, tem ali havido uma afronta ao bem jurídico. E essa afronta tem que ser significativa. Ela tem que ser significativa. Venha a ser significativa. Então, pense que se alguém furtou uma caneta de 2 reais, de alguém que tem um patrimônio estimado girando em torno de 5 milhões, 1 milhão, 3 milhões, aquela caneta não significa nada. Ela é insignificante. O que não justificaria a persecução penal, a reprimenda que o agente poderia eventualmente sofrer ali na frente.
ok? Redobra a tua atenção com isso. Professor, já vi que é uma questão doutrinária, é uma questão trazida pela doutrina alemã, lá do Klaus Oxin. Mas ela é atuante, é aplicada no Brasil, em milhares de vezes cobradas em concursos públicos. Por várias vezes cobrado também no exame de ordem. E assim não é diferente aqui nos bancos acadêmicos. O STF, é importante a gente destacar, porque o STF já se posicionou, o STJ também. Quando é que eu aplico esses princípios? Então vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala do STF, ele adota como requisito objetivo, ou requisitos objetivos, para a aplicação desse princípio, tem que haver a mínima ofensividade da conduta do agente. Mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social. Nenhuma periculosidade social. Outro requisito, que ele impõe 4, reduzidíssimo, pode ter, mas reduzidíssimo grau de reprovabilidade desse comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Bom, não bastam os requisitos objetivos, porque o STJ, em manifestação posterior, falou de requisitos ou aspectos subjetivos e disse que a análise do objeto do crime em relação à vítima é muito importante. Então, ele faz uma análise subjetiva, dizendo, olha, quem é a pessoa que está sofrendo? Não basta que seja uma caneta de 3 ou 4 ou 5 reais. Se essa pessoa ganha um salário mínimo, talvez algo de 10 reais faça bastante diferença. Diferente de alguém que tem um patrimônio, como a gente disse, muito, não é? Considerável, e assim essa afronta seria mínima, insignificante. Então eu tenho que olhar os dois parâmetros, os dois pontos. Mas a gente não pode se furtar de trazer aqui a legislação. Mas, né, falando aqui, dando os exemplos, nos termos aí do furto, como um exemplo que eu utilizei, a jurisprudência criou súmulas, né? A partir dessa jurisprudência, criaram-se súmulas por meio dos tribunais superiores e que falam da insignificância. Anota elas aí. Deixa essas súmulas anotadas aí, pessoal. Importante, antes de falar da súmula 599 do STJ, tá? O mesmo STF considera como crimes incompatíveis com o princípio da insignificância crimes que tenham violência ou grave ameaça. Drogas. Considera-se incompatível crimes de falsificação. Então, nessas hipóteses, não seria possível você, então, utilizar aí desse ponto, tá? Desse princípio da insignificância para afastar a tipicidade. Não para o STF, tá? Súmula 599, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Aqui, pessoal, ele quis dizer praticados por particulares. Ou não, por funcionário público. Praticados por funcionário público. Por que você diz, professor? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque se for crime praticado contra a administração pública, por particulares, é possível que seja aplicada nessa circunstância tal princípio, como é o caso do descaminho. Deixei aqui anotado para vocês, como é o caso do descaminho. (334) do CP, tá? É um crime contra a administração pública, mas é passível, né, de ser aplicado
o princípio da insignificância quando a gente fala desse descaminho, pessoal, tá? Desde que se amolde, né? Desde que se amolde ao patamar econômico definido, que são de R$20.000 pelo tribunal, você pode aplicar. O que não pode é quando for funcionário público. Por quê, professor, quando for funcionário público, não? Porque quando for funcionário público, ele não está ferindo só afronta ao patrimônio, seja público, seja patrimônio privado. Ele está, pessoal, cuidado com isso, ele está recaindo sobre o que a gente chama de moralidade administrativa. Então, não se trata só do valor do dinheiro, mas tem a questão da moralidade administrativa. Motivo pelo qual, nesse caso, não pode, tá? Não pode. Então, redobra sua atenção com isso aqui, tá bom? Redobre a sua atenção com isso aqui. Ainda falando do princípio, pessoal, anota aí a súmula 589, STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, tá? Então, triplique a sua atenção. Tá falando também ali de pontos, não é, relacionados a princípio da insignificância, a súmula diz, olha, se tratar de lesão, se tratar de afronta, não é, a mulher nesse âmbito das relações, por menor que ela seja, independentemente do tipo de crime, por menor que ela seja, não afasta a hipótese da punição de considerar típico o crime. Então, não aplica-se aí o princípio da insignificância. Tranquilo, pessoal? Beleza pura? Para a gente fechar, princípio da proporcionalidade. Importantíssimo. Princípio da proporcionalidade, no caso aqui, sobre o tema da pena. Então, pessoal, desde lá do livro do Beccaria, não é, dos delitos das penas, já se discute, enfatiza a necessidade de atuar com proporcionalidade. Proporcionalidade na reprimenda. A gente tem vários tipos aqui, né, de princípios, mas esse é um deles, um daqueles muito importantes, tá? Trazido aí pela Constituição Federal de forma direta ou indireta em várias passagens, tá? A individualização da pena é um deles. Então, ao saber aplicar a pena, deve guardar proporcionalidade, se pensarmos no processo de dosimetria da pena. Ok? Tranquilo? Pessoal, nós vamos encerrando esse nosso encontro aqui, esse nosso bloco, e voltaremos em uma outra oportunidade falando de mais direito penal. Continue firme estudando, não se esqueça, se pintou alguma dúvida, me escreva pelas redes sociais, eu teria aí o maior prazer em continuar esse diálogo com você. Até a próxima, valeu, fui! Legal, né, pessoal? Muito bom, né? E ainda tem outros professores, todos muito bons. É bem legal, uma metodologia diferenciada, né? Bem bacana. Bom, vamos lá. Como a gente está aqui hoje num jogo treino, né? Então, a gente vai fazer hoje, agora, o que a gente vai fazer 2 vezes por aula a partir da aula que vem. Em dar uma pausinha. Mas daí não dá tempo da gente fazer o que a gente precisa fazer. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Trocar de sala. Só que a gente não vai para o segundo balãozinho, a gente já vai para o último, ok? Combinado? São 3 balõezinhos lá na nossa central. A gente vai ter que trocar os 3 balõezinhos toda a aula, de preferência.
Hoje a gente vai trocar um só, então a gente vai direto do primeiro até o último. Vamos fazer essa troca aqui, e aí lá no terceiro balãozinho a gente vai fazer o tira dúvidas, ok? Fala, Luana. Professora, a senhora está... Boa noite, perdão. A senhora está falando lá do onde a gente acessa, né? Isso. Exatamente. Obrigada. Na grade de aulas lá, na aula presencial. Aí pula por Central último, do aluno, então, né? aula presencial, entrou lá na aula de hoje, em vez de ter um balãozinho só, um ícone só para você entrar na aula, tem 3. Beleza. A gente vai pular agora do primeiro para o último. Falou. Tá bom? E a gente se reencontra lá na outra sala. Vamos Pode lá. desligar isso aqui, então, né? Pode sair dessa sala. Beleza. Bora lá.